Bom, então damos por aberto a nossa sessão, nosso fórum de debates, e eu passo a palavra então para o Wipker Gomes, sócio da Mazars. Wipker, com você. Muito obrigado, Milena. Primeiramente, agradecer a todos que estão ouvindo a gente. Eliezer, sócio da parte de consultoria da Mazars, Ogarito, advisor tecnológico da Mazars, e Enaldo, um convidado ilustre aí da IT Power. Agradeço o tempo de vocês, né? Porque sexta-feira, 6 horas da tarde, né? Estamos aí para poder agregar, poder trocar uma ideia, né? Poder debater um pouquinho sobre este mundo, né? Esse mundo digital. E antes de entrar propriamente disso, da transformação digital, falar um pouquinho da Mazars. A Mazars é uma empresa internacional, atua mais de 90 países. E aqui no Brasil, no mundo, em torno de mais de 4 mil pessoas, e no Brasil, em torno de 800 colaboradores, tá? Em 5 escritórios. E estamos aqui para poder, junto com... tem o CEO da empresa, que ele moderou alguns debates, ele costuma falar que estamos aqui com amigos, né? Isso que é um lado muito importante. Além de trabalharmos juntos, temos parcerias, temos clientes e somos amigos, né? Isto que é o lado importante. E com isso poder colaborar, e com isso poder trocar ideias. Esta é a verdade. De tudo. E sobre esse tema bastante polêmico, né? Transformação digital. Então, temos aí o Ogarito, que ele vai estar iniciando esse tema para poder desvendar alguns mistérios, né, Ogarito? Falar assim, o que é transformação digital, muito além da tecnologia, muito além de tudo isso, como desvendar tudo isso. Nós trabalhamos muito assim, eu sou tecnológico porque eu tenho um computador, eu sou tecnológico porque eu tenho um celular iPhone, eu não sei o quê. Então, a gente vai ver que é muito mais do que isso, né? É muito mais, é este mundo tecnológico. É você mudar o seu mindset, é você se transformar realmente. E neste mundo ele vem desta forma, um mundo de transformação. E a gente vê com muitas oportunidades com isso, né? Então, a gente vai poder, nessa 1 hora, poder debater estas oportunidades, debater experiência, ouvir de todos ali o que cada um pensa. E você vê que é um assunto que dificilmente ele vai em 1 hora vamos conseguir passar tudo, mas é apenas uma pincelada. E nesta pincelada poder instigar mais as pessoas a buscar, a querer se transformar, a querer mudar a sua vida. E você vai ver que e não é uma questão muitas vezes, de opção. É uma questão que o mundo está te empurrando para isso. E com isso poder aqui agregar. Eu vou passar aqui a palavra para o Ogarito. O Ogarito, nesse mundo digital que nós estamos, que nós vivemos, como é que as empresas, o tipo de empresa está pronta para isso? Qual que é o foco disso, que as empresas que têm que ter nisso? Tá certo. Bom, primeiro, boa noite, porque boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E indo direto à sua pergunta, né, que empresas, né, que tem que estar olhando para isso, ou que estão preocupados com a transformação digital, a resposta é bem simples, porque todas, né? Eu acho que a situação da pandemia, inclusive, nos traz uma realidade muito forte, né? Mostrando empresas que estavam mais preparadas para uma determinada situação, empresas que estavam menos preparadas para uma determinada situação. Então, a vinda, o foco que as empresas hoje têm, e tem que ter essa preocupação da transformação digital, como você colocou, não é simplesmente um computador, ou ser digital não é ter um app, né? Ou ter um site publicado, não é isso. A transformação digital ela tem que estar focada principalmente num novo pensar, uma nova forma que os empresários e as pessoas que trabalham nas empresas de forma geral perceber que a mudança que a gente tem hoje no contexto de negócios, nos contextos empresariais, faz com que você tenha que ter um novo formato, novas preocupações e usar isso na realidade não como um temor, mas sim como um mundo de possibilidades e um mundo de oportunidades.
para fazer o seu dia a dia ficar melhor, para fazer a sua oferta para o seu cliente ficar melhor. Mas para isso você, de novo, você tem que se empoderar desse raciocínio, essa ideia de fato desse novo pensar, né? E quando eu falo todos, porque a realidade está aí, os números estão aí, né? Você pega a situação, a gente pega da indústria automotiva. Hoje, a indústria automotiva ela vive uma preocupação, por exemplo, que é muito o jovem hoje em dia, diferente do passado, um jovem de 18 anos que ele queria ter um carro, hoje ele quer se locomover. Então, como é que se adapta a essa nova realidade de negócio? E por isso que eu acho que o tema foi muito feliz, escolhido pela Mazars, que é muito além de tecnologia. É olhar para toda essa questão e falar assim, como é que eu entendo esse novo consumidor? Esse novo consumidor que não aceita ficar numa fila para esperar ser atendido, certo? Esse novo consumidor que quer tudo de maneira imediata. Esse novo consumidor que ele quer... não, quando eu falo consumidor, não só consumidor cliente, também o seu parceiro de negócio, o seu parceiro que está do departamento ao lado na sua empresa, né? Como é que é essa relação? Você vê recentemente, há um tempo atrás, tem uma pesquisa do Bank of America, falando que 33% dos jovens, né, da geração milênio e tudo mais, não vê valor em banco. Ele assim, poxa, trabalhar com o banco A ou com o banco B, qual que é a diferença para mim? Então, como é que você fica atraente dentro desse contexto? Os desafios que você tem dentro desse contexto? Você tem um ponto super crítico ainda dentro desse ponto, que quem é seu concorrente de fato, né? Antes você via o seu concorrente ali fazendo aquela atividade direta com você e hoje, de repente, você vê o seu concorrente, uma indústria de tecnologia, por exemplo, concorrendo com você. É o caso das insurtechs, no caso das seguradoras, no caso das fintechs, no caso dos bancos, das health techs, no caso das estruturas de plano de saúde. Então, quando a gente está levando a oportunidade aqui dessa discussão da transformação digital, eu prefiro, de fato, olhar essa ideia do pensar digital. A grande transformação digital é o pensar digital e conseguir extrair todas as possibilidades que você tem dentro desse contexto, tá? Se a gente pudesse falar de maneira bastante simplória, né? Imaginar que dentro dessa transformação digital você tem um mundo que eu vou chamar aqui de novos negócios e um mundo que eu vou chamar aqui de negócio atual, onde novos negócios, vamos imaginar empresas ou pessoas que estão criando novos negócios em cima do mundo digital, como um Uber, como um Airbnb. Estou falando um negócio novo, né? Quer dizer, aí a pessoa está explorando esse contexto e, obviamente, você imagina o desdobramento disso. Recentemente vi uma pesquisa, o quanto de uma empresa de aluguel de carros, né? É uma grande empresa de aluguel de carros, a frota deles hoje é focada para atender exclusivamente Ubers. Então, quer dizer, alguém criou um negócio novo dentro do mundo digital, em cima de um princípio simples, né, um princípio inteligente, que era esse princípio de você usar uma estrutura que já estava disponível, e afetou outros N negócios. Por exemplo, essa empresa de aluguel de carro teve que criar uma oferta específica para esse mundo. Então, tem esse lado do pensar digital, que é o lado mais estratégico, vou falar dessa forma, de você desenvolver um negócio e tudo mais. E tem o que eu estou chamando aqui de negócio atual, que é você na sua mesa de trabalho, né? Você no seu departamento, você na sua estrutura. O que é que você pode fazer para se apoderar desse conceito digital, né? O que é que você tem que ter como preocupação, além da tecnologia? Óbvio, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é um componente importante disso, mas que outros pontos que você tem que trazer, né? Eu poderia elencar alguns aqui, que eu acho que uns 4 itens que eu acho que vale a pena. O primeiro, a questão da jornada ou a experiência que você tem com o seu cliente, seja interno ou seja externo. O que você está proporcionando para ele de fato? Que tipo de experiência você está trazendo? Quanto você está conseguindo trazer de simplicidade, né? O ser digital é ser simples, é ser ágil, né? É conseguir ser efetivo nessas relações. E quando você pensa na jornada, quando você pensa nessa experiência junto com o seu cliente, seja interno ou seja externo, é uma oportunidade de você pensar novos formatos de relacionamento. Como você interage com o seu cliente. E aí sim você acopla a tecnologia para facilitar um workflow,
para facilitar um processo de automação, para facilitar N facilidades que você pode trazer para criar essa experiência diferenciada e se conectar com o seu cliente de uma outra forma. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho que é super relevante, além da tecnologia, é você pensar na questão das fronteiras dos seus processos. Até onde vai o processo que você é responsável? Os limites, né, das possibilidades, das responsabilidades. Ontem vocês participou lá do debate de terceirização, achei muito interessante, justamente discutindo isso. Até onde vai essa fronteira? Até onde você consegue levar mais para o seu cliente? Ou dentro de um departamento, eu faço até aqui, não, agora eu posso entregar um pouco mais. Todas essas fronteiras departamentais, ou todas essas fronteiras do negócio, elas estão sob júdice, né? Elas estão sob júdice por esse olhar digital, no sentido de repensar, de você olhar um processo e falar, poxa, o que eu posso maximizar? O que eu posso trazer adicional nisso, pensando de fato fora da caixa, né? Vamos falar dessa forma. Um outro aspecto que eu acho muito relevante, e por isso é importante você fazer essa discussão da transformação digital com empresas que tenham, pessoas que tenham conhecimento e profundidade do seu negócio, ou profundidade do conhecimento da estrutura no Brasil ou fora do Brasil, que são os aspectos legais. Você pode inovar, você pode pensar uma série de aspectos interessantes sobre transformação digital, sobre novos processos, mas espera um pouquinho, será que eu estou infringindo alguma lei? Será que eu preciso trabalhar na mudança de alguma lei, né? A gente viveu recentemente a questão dos bancos digitais, né? Você até um tempo atrás você só podia abrir uma conta corrente se você fosse lá fisicamente no banco e fizesse lá a abertura de conta e tudo mais. E normalmente é muito comum, né? A tecnologia ela vai na frente, a legislação vem atrás, né? Para acompanhar. Então essa busca e é o nosso papel, acho que todos nós, né? De influenciar o legislativo para que as coisas sejam mais casadas possíveis, né? Mas foi feita uma legislação específica, o Banco Central interviu sobre isso e hoje você consegue abrir uma conta corrente pelo seu celular. Quer dizer, então, mas é importante. Antes não adiantava você querer fazer, você não tinha o amparo legal para isso, certo? Da mesma forma, você tem isso em relação a aspectos contábeis, aspectos financeiros, aspectos fiscais e assim por diante. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Pensar no uso da tecnologia assim, mas também ter atenção a esses aspectos relacionados aos aspectos legais, né? E por último, eu acho assim, para fechar esse grupo de ideias, o ponto de reavaliar de verdade, porque o que é agregar valor, certo? A gente sempre fala muito, né? Uma buzzword muito utilizada, não, poxa, eu tenho que agregar valor, minha proposta de valor, e normalmente essa questão está muito relacionada a ganho de produtividade, redução de custo, eficiência, e isso, óbvio, tem que continuar, sem dúvida nenhuma, mas a ideia desse pensar digital, ele traz um racional que eu resumiria de uma maneira de se permitir mais, certo? O que eu posso fazer mais junto ao meu cliente, o que eu posso fazer mais junto ao meu departamento interno, o que eu posso fazer mais como uma empresa de terceirização, levando para os meus clientes. Então, voltar para a prancheta com a questão da visão de agregar valor, né? O que eu posso colocar adicionalmente? Isso, na minha visão, é essa ideia do pensar digital, né? De como que a gente pode tratar esse pensar digital. E assim, você tem N exemplos, N cases muito interessantes aí no mercado que a gente pode trabalhar. Tem uma situação, acho que vale a pena citar, por exemplo, no mundo de vendas, né? Onde você tem uma empresa de credenciamento, que ela repensou todo o seu processo de vendas desde o início, quando o vendedor acorda e ele recebe no celular dele a roteirização que ele tem que fazer, qual o melhor caminho, levando em consideração o trânsito que numa cidade como São Paulo a gente tem, e aí você otimiza drasticamente para onde ele vai, que visita que ele vai fazer, até estendendo o processo de venda, que na hora que ele está fazendo o processo de venda lá, que ele está lá na loja fazendo o processo de venda, onde ele já pode capturar informações com fotos, mandar isso direto para uma central que já vai ajudar a fazer layout, já vai fazer uma série de coisas,
Então, aqueles vários processos que existiam, que um lá ia vender, o outro ia lá para medir, olhar, ele já consegue, naquele mesmo instante, capturar tudo isso e reduzir drasticamente, não só tempo de locomoção, mas também todas as outras atividades que vêm ao longo do processo de venda. Quer dizer, eles, nesse exemplo que eu estou dando, se estendeu o processo de venda, né? Não só a atividade de venda, mas também capturar outros processos que não faziam dentro do processo de venda. É o que eu falei de estender a fronteira, né? Acho que é um aspecto super importante. Um outro exemplo é de estrutura de contratos, né? Uma outra instituição financeira que faz financiamento de veículos, e esse processo todo de financiamento de veículos, a pessoa vai lá, preenche o formulário, assina, etc., e aí você faz uma digitalização de todo esse processo, certo? E de novo, volta para o pensar digital. Então, você fala, poxa, a partir do momento que eu estou digitalizando isso, que o cliente vai assinar num tablet, e obviamente com todos os aspectos de segurança, né? Porque grafometria, georreferenciamento, para garantir que a operação seja segura, eu abro a possibilidade do meu vendedor, por exemplo, estar com um tablet lá na sua casa, vender o carro para você e você já assina ali, eu consigo concretizar toda a transação, simplificar drasticamente meu back-office, gerar uma experiência diferente para você e tratar, nesse exemplo que eu estou dando, foi um ponto que foi muito importante nessa experiência, tratar os aspectos legais. Isso tem valor jurídico? Né? Como é que isso era tratado junto com, se tivesse um problema contratual, ia ter valor jurídico? Então, tudo isso teve que ser trabalhado dentro desse projeto, dentro desse tipo de experiência. Então, você imagina, isso atrelado, você reduz o uso de papel, você simplifica o processo, simplifica armazenamento, quer dizer, tantas possibilidades. Por isso que eu queria fechar essa primeira ideia aqui, porque é muito com essa ideia de se apropriar. Na minha visão, a transformação digital ela começa por um processo de se apropriar. Os executivos, as pessoas, os departamentos, as empresas se apropriarem e aí sim utilizar todo o instrumental tecnológico que a gente tem para conseguir fazer isso da melhor maneira. Legal, Garito. Eu anotei uma coisa que você estava comentando. Então, a gente pode dizer que a transformação digital propõe uma mudança radical para a empresa, né? Ela tem que mudar radicalmente, né? Se ela não está proposta essa mudança digital, ela põe em dúvida o futuro dela, né? Exatamente. Com tudo isso. Ela põe isso que você está falando. Isso que eu falo. Acho que você falou logo no início, né? Acho que a grande questão do transformação digital e informatizar são coisas diferentes. Você informatizar, as empresas viveram muito tempo com a preocupação da informatização e óbvio, natural, né? Que você vai lá, você informatiza, você põe o seu computador, você põe o seu RP e tudo mais. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de olhar para o que existe, olhar para todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, de automação, vários recursos que a gente tem, você sabe, na Amazar mesmo tem uma possibilidade de recursos incríveis, e repensar a melhor forma de fazer. Se permitir, acho que essa é a palavra-chave, né? Se permitir. E por isso se apropriar do pensamento digital. Então, por trás dessa frase, né, transformação digital, tem um empoderamento muito grande, que pode ser num nível mega estratégico, onde você vai ampliar as fronteiras do seu negócio, vai fazer uma coisa muito ampla, ou pode ser no seu departamento local, ou na sua atividade, ou no seu processo. Se permitir e efetuar, de fato, essa transformação digital. A gente viveu agora essa situação, ontem no debate vocês falaram sobre empresas estavam mais preparadas ou menos preparadas, uma coisa que ficou muito forte para mim é fato, coisas do nosso cotidiano, eu vejo as crianças na escola, né? Então, uma série de escolas que estavam mais preparadas para o mundo digital, que já tinham uma relação com os alunos digital, agenda, tarefas, ensino à distância, uma série de coisas, sofreram muito menos no processo de pandemia do que as escolas que não estavam preparadas para isso e de repente se viram e falaram assim, por onde a gente começa? Então, eu acho que, aí só fazendo um link com essa questão toda também que a gente vem vivendo e com a webinar de ontem, você cria um mar de oportunidades. Você cria um mar de oportunidades e acho que esse chacoalhar todo faz todo mundo pensar que, voltando para o início da sua pergunta, não é qual empresa, é todas as empresas têm que pensar para poder estar no momento seguinte.
E dentro disso é uma questão, a pergunta que a gente faz não é uma questão, se vai acontecer, né? E Não. quando acontecer, é a questão que vai acontecer, né? Você querendo ou não, você querendo ficar... O problema é se você ir, você pode ficar para trás. Exatamente. Né? Tipo, isso que está acontecendo, que as mudanças são muito rápidas, né? São muito rápidas, velozes. Eu costumo dizer, porque que o que a gente está vivendo é uma situação como da Revolução Industrial, no passado, né? Aconteceu a Revolução Industrial e quem continuou fazendo na mão morreu ou se adaptou, criou seus processos, fábrica e tudo mais. Nós estamos vivendo esse momento, né? Esse momento é já. Nós estamos vivendo a revolução da transformação digital e quem não fizer, quem não entender que isso é necessário, e de novo, a transformação digital não é virar empresa de ponta cabeça, não é isso, é se permitir começar a ver o que de fato faz sentido dentro desse contexto, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Interessante. Sabe que eu ouvi também ontem um dos palestrantes, ele falou assim, o que te impulsionou para ser digital nos últimos tempos? Ele falou, foi o coronavírus. O coronavírus te impulsionou, falou, aquilo que você estava se planejando, aquilo que você estava, eu vou ter 2 meses, será que vai dar certo ou não? Cara, o coronavírus falou assim, eu cheguei, agora o que eu tinha dúvida vai ter que acontecer. Exatamente. Então a gente põe à prova tudo isso. E não te deu opção. O home office foi um desses, a tecnologia, a transformação digital fez que o home office acontecesse de fato. O medo do home office, ele foi deixado um pouco de lado. Existem preocupações, sim, mas ele foi deixado um pouco de lado. Então tudo isso, o corona te empurrou, agora você falou, agora eu preciso me reinventar. Até eu costumo falar que a tia do bolo ali, que vende bolo, um dia desse eu fui comprar bolo, eu falei, não, eu não tenho dinheiro aqui, não, eu tenho cartão. Ela saca uma máquina, já tem cartão, já não tem mais um problema. Ela já tem um site, ela já tem alguma coisa. Então, o mundo está se transformando. É verdade. Mas pegando esse gancho... A realidade, ela se impõe, né, Wipke? A realidade, justamente. Ela te impõe. Mas pegando este gancho da transformação que você falou, não temos mais jeito. Claro, tudo isso, a questão tecnológica, você tem as pessoas atreladas a isso, desse mindset. Eu quero puxar esse gancho para poder... o Enaldo fala um pouquinho da IT Power, fique à vontade, Enaldo. Mas eu quero puxar um gancho com essa daí que o Galito falou, com uma pergunta para você. Falou assim, tudo bem, tecnologia, isso, mas as pessoas, como é que você enxerga a rejeição das pessoas nesse processo? Porque mudança não é fácil, né? Nós temos que mudar de casa, já é difícil, temos que mudar de local, já é difícil, tudo ele se transforma mais complicado. Então, quando você vê esse mundo digital te empurrando, todo mundo falando que é digital, e o detalhe, quando você fala em tecnologia, você entra que todo mundo acha que conhece tecnologia, né? Porque sabe ligar um computador ou não, eu já sou tecnológico. E ele é muito mais além do que isso. Então, você vê um mundo de pessoas que são tão importantes quanto nesse processo, Reinaldo, assim, como é que você enxerga esta rejeição das pessoas à mudança, à transformação, e uma rejeição assim até que meio que obrigada, né? Empurrando para isso. Muito bem. Wipke, obrigado pelo convite, parabenizar a Mazars aí pela iniciativa, boa noite a todos. Vou ser bastante direto com você. A transformação digital dentro das empresas, em última instância, é um imperativo para ser competitivo. A sobrevivência no médio e longo prazo depende fundamentalmente de adquirir um nível de competitividade que provavelmente não tem hoje, e tecnologia da informação é um sumo extremamente importante. Todos nós sabemos disso. Em última instância, transformação digital é para você trazer benefícios tangíveis e intangíveis. E tem que ter lá no bottom line, tem que trazer resultado. Inevitavelmente, as empresas hoje estão muito preocupadas de fazer a transformação para reduzir o seu headcount, a quantidade de pessoas que estão envolvidas na sua operação. Então, a gente vê isso de forma cotidiana. Uma métrica é redução de pessoas. Todos nós sabemos que a transformação digital vai suprimir o fator humano na execução.
Portanto, essa marcha é inexorável. Então, todos nós aqui conhecemos inúmeros casos de experiência pessoal onde processos ou determinadas atividades eram executadas com uma grande quantidade ou com uma quantidade X de pessoas e hoje muito menor ou talvez nenhum. Obviamente, as pessoas se sentem ameaçadas por isso. Então, é sempre fundamental, num bom projeto de transformação digital, conquistar as pessoas. E aí, compartilhar algumas das premissas que nós temos em termos de transformação digital. Primeiro, a transformação digital tem que começar na cabeça das pessoas, né, de quem patrocina. Então, não basta só propagar dizendo que tem que haver a transformação. Tem que olhar por todo e tem que estar comprometido com ela. E a gente advoga uma metodologia que, se você mapear os seus processos de negócios de forma correta, começando na necessidade da atividade, concluindo na necessidade de um cliente, concluindo no atendimento da necessidade deste cliente, você consegue ter uma visão holística de tudo o que ocorre. E, ao fazê-lo, inevitavelmente, a gente tem uma experiência muito rica no sentido de apontar inúmeras redundâncias, riscos, cotovelos, atividades desnecessárias que as pessoas executam, às vezes há anos, que não são mais necessárias, não criam nenhum valor. Então, sempre que a gente começa um projeto de transformação digital, a primeira atividade é convencer as pessoas e mostrar para as pessoas aquilo que não tem valor. E a gente tem experiências muito recentes, muito interessantes, no sentido de que as pessoas relutam em reconhecer isso, é óbvio, né? Porque, no limite, a supressão ou eliminação dessa atividade traz uma ameaça para o emprego. Então, as pessoas rejeitam. Eu vou mostrar aqui para vocês um case, 3 slides, para dar uma visão de um caso recente de como a gente fez isso. É um projeto de crédito digital. É uma grande empresa líder do seu setor, dezenas, centenas de milhares de clientes, na verdade, mais de 200 mil clientes. A maior empresa desse setor não vinculada a banco, por razões de NDA, não vou mencionar o nome aqui, todos entendem bem isso. Mas como era esse processo, né? O processo de autorização de crédito para aquisição de um veículo, ele começava no concessionário e ele era 100% analógico. A visita, o cliente iria até a concessionária, receber a confirmação de que ele é elegível para esse crédito. Tem todo um processo de documentação que precisa viajar até um escritório desta empresa para uma análise. A documentação do veículo, se elegível, também a documentação do veículo, a análise do veículo e uma decisão de aprovação ou não. Esse é um blueprint que mostra de como era a regulação. Nesse processo, nós mapeamos lá que tinham 6 atividades, 3 fases e 48 atividades manuais. E, ao propor a transformação, nós propusemos 3 ondas, agregando uma série de funcionalidades tecnológicas. Por exemplo, o cliente não precisa ir no concessionário. Interessante que, com essa pandemia, isso ficou potencializado, né? A assinatura não precisaria mais ser pessoal, né? O cliente assinar, voltar para a sede da empresa, que precisava assinar todos os contratos, reconhecer firma, colocar no correio, enviar, enfim, tudo isso foi suprimido com uma assinatura digital. O score de crédito, antes manual, ele era feito de forma analógica, mas consultando uma entidade de crédito. Ele passou a ser feito de forma integrada, primeiro com Serasa, em determinadas condições, numa segunda entidade de crédito.
trazendo uma ficha de análise do bem, permitindo a alienação de forma automática e o pagamento também. Nessa onda 1, nós promovemos aí uma série de... Essa onda 1 ela foi lançada em 16 de novembro de 2019 e ela é uma onda 2, que foi um app que passou a estar disponível para o cliente, então não precisaria mais no concessionário, trazendo uma experiência diferente. Um motor de crédito, e aí trazendo um outro benefício para a administradora, que não precisaria mais ter um analista analisando tudo. O motor de crédito, ele analisa uma série de variáveis de entrada e toma uma decisão. Então, houve a implementação dessa onda 2 agora em março, e uma onda 3 era chatbots, implementar chatbots para conduzir o cliente. Então, todo o processo passou a ser self-service. Implementamos também o OCR integrado com os documentos, que antes já vinham digitalizados, mas eram analisados. Agora, a tecnologia de OCR permite capturar o conteúdo do documento e mover diretamente para os sistemas. O motor de análise do bem e pagamento. Resultado disso. Esse processo ESIS, como nós chamamos, a gente entende que essa é uma boa prática, sempre mapear o processo. O processo ele tinha 48 atividades manuais, 6 agentes e 3 fases, e na proposição do to be, que seria o que foi aprovado e foi construído, de 48 atividades, a gente eliminou redundâncias e reduziu para 39. E 27 dessas atividades foram automatizadas. Então, neste caso, nós reduzimos de 48 atividades para 12, que efetivamente passaram a ser executadas. O ganho disso, nessa primeira onda, 30% de redução de headcount, e na onda 2, mais 30% de redução de headcount. Ou seja, era um processo que tinha X pessoas, que foi reduzido em 1/3 lá em 19 de novembro, 19 de outubro foi o Go Live, mas foi reduzido em 1/3, em 30%, e em março deste ano, 30%. Então, todas essas facilidades tecnológicas hoje, elas estão à disposição. Nós somos bombardeados de forma ostensiva de todas as possibilidades tecnológicas que estão à disposição. Eu acredito que consumir tecnologia propriamente não é mais um óbice, porque elas todas estão disponíveis. O diferencial não é consumir essa ou aquela tecnologia. O diferencial é você levar em consideração, ter uma metodologia para trazer a tecnologia. Então, quando a gente fala de metodologia, eu deixo uma sugestão aqui, que é levar sempre em consideração a avaliação da maturidade do processo de negócio dentro da empresa. E aí existem 2 modelos muito conhecidos, o do Gartner Group, que fala em 5 níveis de maturidade, ou o modelo do Michael Hamber, que criou o conceito de reengenharia lá em 1987, na Harvard Business Review. Ambos falam de 5 níveis de maturidades. Então, é fundamental fazer o diagnóstico do estágio de maturidade da empresa para propor a transformação digital. Então, voltando na tua pergunta, Whitaker, todos nós precisamos de resultados, a transformação é um imperativo para a sobrevivência do negócio. Frequentemente se busca benefícios intangíveis e benefícios tangíveis. Benefícios tangíveis a gente é facilmente aferido, e um dos indicadores é a quantidade de pessoas no processo. Então, processos nas empresas que ocorrem de forma muito analógica têm muita redundância e um custo elevado. Então, a maneira como fazer, essa é uma boa prática. Você evangelizar as pessoas para a transformação digital, levando em consideração que,
primeira mudança começa na cabeça das pessoas que estão envolvidas. Segundo, enxergar o processo de negócio dentro das boas práticas, que trazer o cliente para o centro da necessidade, começar lá na necessidade do cliente e concluir no atendimento da necessidade do cliente com conformidade, levando em observância todo o regramento de governança que cada empresa tem em função das suas circunstâncias e promover essa onda de transformação que é inevitável. Principalmente, todo projeto deve ser rápido. Rápido é quanto tempo? 90 dias. Um estudo de uma dessas grandes empresas, aí para não citar o nome aqui, diz que todo projeto tem um risco potencializado por 3 variáveis que nós conhecemos muito bem. Mudam as pessoas, muda o escopo e muda a prioridade. Essas 3 variáveis potencializam muito o insucesso de projetos. Então, é importante trazer isso para um horizonte de curto prazo, sempre no máximo 90 dias. Se houver demanda para fazer mais, cria fases entregáveis, baseados em ROI, retorno do investimento. Queria deixar essa contribuição e me colocar à disposição aí para compartilhar experiência de quase 4 décadas com vocês. Enaldo, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, entre algumas que estão chegando, e tem a ver com o que você deu uma pincelada logo no começo. Uma pessoa que ela tenta fazer a transformação digital, mas o patrocínio é um pouco difícil, traduzindo a pergunta dela. Como se fazer para superar, ou quão importante é o patrocinador num projeto de transformação? Muito bem, ótimo ponto, Whitaker. Existe uma diferença enorme entre transferir responsabilidade e delegar. Transformação digital é algo que a gente entende como um movimento cultural dentro das empresas que precisa ter os principais executivos envolvidos. Frequentemente, se não tiver um sponsor ali dando coaching, acompanhando, as coisas não acontecem. Por quê? Tem uma série toda empresa aí tem uma série de circunstâncias, dificuldades, entropia, que é um fenômeno da física, existe na física, existe dentro das empresas, enfim, tem que ter um sponsor que assegure que isso aconteça. Então, não só tem que ter, como é indispensável que a alta direção da empresa esteja comprometida com a transformação digital. Senão fica mais difícil, né? Sim. Até uma hora que essa alta direção ela se troca, né? Se ela não entra nesse processo, a empresa acaba não caminhando, né? E tem um detalhe dentro daquilo que você viu que as coisas elas se falam, né? Elas se falam quando o Ogarito fala da questão de você criar novas oportunidades, né? Porque às vezes a gente vê que a transformação digital é ser inovadora, eu tenho que pensar uma coisa nova. Às vezes não, é você transformar aquilo que você já tem, é você fazer aquilo que você já tem melhor digitalmente. Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo em criar um negócio novo e às vezes não é isso. E a gente se perde muito com isso, né? Gary, depois eu vou voltar esta pergunta de novo. O quão a gente pode se equilibrar nesse ponto? Assim, será que eu preciso inovar para ser digital? Não necessariamente. Será que é muito? Justamente, não necessariamente. Depois eu quero que essa pergunta fique aí guardada no final para a gente poder explorar um pouco mais. Eu quero ouvir do Garito e de você sobre essa questão. Será que inovar é ser digital? E às vezes a gente deixa de ser digital porque a gente quer pensar em inovar. Então a gente pode debater. Até completando aí, porque às vezes até você cria uma barreira de você fazer seu processo de transformação digital, porque você fica com esse pensamento onde você fala assim, não, só posso fazer se for uma coisa de inovação. Não. Você pode melhorar e evoluir muito o que você tem. O próprio Enaldo mostrou aí exemplos que a gente vem trabalhando aí junto na Mazar, junto aos clientes e tudo mais, na oferta aí da Mazar Digital, que é o quê? Você criar processos de automação que você já traz ganhos enormes. E a percepção
para o seu cliente final melhor, resultados melhores. Então, assim, é muito importante ter a cabeça aberta para se permitir, como eu falei, né? Permitir ter o pensamento digital. Acho que esse é o ponto. Deixa eu acrescentar um ponto. O Garito disse no começo que a realidade se impõe. Todo mundo que está vendo deve estar com uma ou mais dores aí latentes, né? Por causa dessas circunstâncias novas. Eu vivi uma experiência... Enaldo, só uma coisinha. Tira a apresentação só para a gente ficar aqui. Só para... Perfeito. Compartilhar uma experiência. Nessa semana, um grande grupo transnacional com o qual nós trabalhamos, eles se orgulham de que as empresas, pelo menos na sede das empresas que são centenas de milhares de empregados, acredite, eles não demitem ninguém. Não demitem ninguém. E essa cultura estava aqui, permeado na subsidiária brasileira. Mas o Brasil não é para amador, né? Como a gente fala. Então, o que aconteceu nessa semana? O que aconteceu nessa semana? Dezenas de pessoas foram demitidas, porque houve um processo de transformação digital no cliente e não precisava mais do que eles estavam fazendo. Então, quando a realidade se impõe, a gente tem essa dor. Sim. É verdade. E aí, só complementando isso, Naldo, eu acho que essa é a grande oportunidade, né? Você pega ou pela dor, né? Ou pelo amor, né? Como a gente fala, né? Assim, quer dizer, o que acontece? Muitas empresas se viram tendo que se resolver com essa questão da pandemia, como você falou, e é uma situação realmente muito diferente. Poxa, será que não é uma oportunidade para pensar, poxa, deixa eu me preparar, não preciso esperar ter o problema para que você possa agir. Não preciso esperar o meu concorrente pegar o meu mercado para que eu corra atrás. A hora é agora, o espaço é agora. No longo prazo, para encerrar, no longo prazo todos estaremos mortos, tá certo? Uns mais rápido, outros menos. Nós temos o dever de perpetuar os nossos negócios. É verdade. É verdade. E dentro disso, aquilo que eu costumo falar com as pessoas que estão mais próximas, que a gente trabalha junto, é o seguinte: aquilo onde você acha que não tem solução, é ali que você tem que atacar. Porque é ali que tem as grandes oportunidades. Aquilo que está muito óbvio, todo mundo está fazendo. Aquilo que fala, não tem como, isso é meio difícil, é complicado. Acho que quando beira o impossível, aí que é gostoso. Aí você vê que você cria oportunidade. E quando você vê, e enfatizando isso que o Grande falou, você cria novas oportunidades. E às vezes oportunidades até de negócios novos. Exato, claro. Até de negócios novos. A gente fica amarrado apenas no processo de negócio novo. Então, quando a gente fala automação, quando a gente fala RP utilizar na sua essência, mas isso é coisa antiga. Você pôr o RP não é mais no digital, é obrigação. Você não subiu, é obrigação já. Então, é muito mais do que isso. Quando a gente fala além desta questão tecnologia, além da tecnologia, é muito mais do que isso. É você pensar em pessoas, é pensar em mindset das pessoas, é você pensar o que eu posso ser produtivo, como angarar. Então, as pessoas têm que estar preocupadas. E se a gente não se preocupar com isso, a empregabilidade ela vai ficando cada vez mais difícil, porque o mundo ele é muito automático, ele está ficando cada vez mais automático, ele está ficando cada vez mais digital. Aquelas pessoas, desde as mais simples, e não é a questão de você, eu tenho a cultura ou não, as pessoas mais simples ou não, todo mundo está estudando digital, porque às vezes você não acaba, você não consegue sentir um processo de fazer referente a isso. Então, a transformação digital ele vem da cabeça na exploração disso, buscar disso. E eu falo para todos que estão ouvindo a gente, você pode ter certeza, se você olhar do seu lado, direito, esquerdo, lado, você vai ver oportunidades de melhoria e digitais. Você vai ser atrelado a um bom processo, né? Como falou o Aziz e o To-Be, você tem que conhecer o processo, você tem que conhecer esse processo, atrelado a um bom processo e boas ferramentas, boas plataformas, você juntando isso, você cria-se oportunidades.
Eu até faço o desafio para as pessoas, assim, tente, hoje é sexta-feira, acabando aqui é o nosso sextou, né? Como aqui no Carioca vai estar sextou, acabando aqui vai ter a cerveja, vai ter o vinho, vai ter a sua água, mas na segunda-feira, quando você entrar eu ia falar até escritório, né? No seu home office, escritório virtual, no seu home office virtual, antes de você começar a trabalhar, eu peço que você faça uma reflexão. O que eu posso mudar digitalmente na minha vida? O que eu não dependo de uma outra pessoa? Você vai ver que dentro do seu processo, você já começa a pensar diferente. Eu convido a todo mundo a pensar dessa forma. Toda vez que eu acordo, eu falo assim, o que eu posso fazer diferente? O que nós podemos explorar diferente? O mundo digital é isso. O mundo digital, quando a gente pôs esse texto muito bem colocado, foi pelo Pedro, nosso pessoal de marketing, muito também da tecnologia. Então, se pegar só esse texto, a gente tem noites para poder falar. E se pôr um vinho, então, você vê, já tem muito mais. Entendeu? Então, eu convido a cada um a explorar esse lado digital, não ter medo. O medo vai te atrapalhar, o medo vai te tirar disso daí. O medo não pode existir. Entendeu? Mas eu vou sair que nem um maluco. Não. Você vai se planejar, você vai fazer, mas você não pode deixar o medo deixar de você fazer as coisas. E por isso... Aí você vai ver as oportunidades na sua vida. Puxa, um negócio tão óbvio. E às vezes é isso. Tão óbvio que vai. Complementando o que você está falando, Ipe, se você me permitir, e aí eu acho que vem a abordagem como das nossas empresas, da Mazars Digital, aqui com nossos parceiros e tudo mais, que é justamente levar para os clientes essa provocação com método, com ferramentas, com tecnologias, com experiências, com cases, para ajudar, inclusive, a ter esse pensar digital, ajudar a fazer essa reflexão sobre o pensar digital. É assim que eu acho que, de fato, a gente consegue agregar valor junto às empresas. Essa palavra que o Reinaldo sempre faz, evangelizar, né? Toda vez que reuniões com ele usa essa palavra. Então, evangelizar nisso aqui. Se cada um fizer seu pouco, você vê que a gente pode se transformar digitalmente mais fácil. Muito mais fácil. E eu quero pegar esse gancho também com o Eliezer ali, mas antes de passar essa palavra para o Eliezer com uma pergunta, Eliezer, assim, eu tenho recebido bastante demanda ultimamente sobre essa transformação digital do lado do e-commerce, né? A transformação que está tendo. Eu tinha a minha loja, eu nem ligava para site. Hoje eu não sobrevivo mais sem um e-commerce. Eu estou recebido bastante demandas de estudos, de transformação, que a gente faz isso também, de transformação de empresas que não são digitais para um negócio e transformar digitais. Então, você viu que o mundo começou a se movimentar. Ele começou a se transformar. Eliezer, pegando o gancho aqui com você e tudo isso, a gente vai ficar aqui, a gente tem assunto que dá para explorar bastante, mas o Eliezer é o nosso sócio na parte de segurança, cyber security, né? Segurança das informações, segurança de tudo isso, né? Porque eu costumo falar, a gente vem com digital, a gente trabalha, tecnologia envolvida, as ISO, 2B, todos esses nomes que a gente começa a pôr dentro de uma sopa, a gente começa a pôr e fala assim, cara, e aí? E a questão da segurança? Antigamente eu estava na minha casa, eu ia na minha empresa, para me entrar na minha empresa eu tinha que passar por um scanner, não sei o quê, não posso pôr um pendrive, sei lá, porque o firewall, todas essas coisas começavam a travar. Aí eu vi de uma hora para outra, eu estou em casa, às vezes com cabo, às vezes que não tem internet, e estou falando do mundo digital, e falei, e aí, como fica, Elias, essa questão da segurança, as preocupações que tem que ter com isso? Bom, Ipker, esse é um tema também muito relevante dentro desse escopo, né, da transformação digital. Trazendo alguns números aqui para todos nós que estamos nesse fórum, o Brasil ocupa hoje no ranking, o terceiro lugar do país que mais sofre ataques hackers no mundo. Ele perde para a China, que está em primeiro lugar, seguido pelos Estados Unidos. A comunidade hacker que opera numa organização que a gente chama de Crimeware,
Eles representam a 8ª economia mundial, um faturamento acima de 200 bilhões de dólares. Com esse movimento todo de migração para o mundo digital, os riscos, eles também aumentam de uma forma exponencial. E é muito bom a gente ouvir todo esse debate, ele é muito importante, e essa questão da segurança, ela não é impeditiva, né? Ela é aliada à transformação digital, ela trabalha junto com a inovação. Mas o que exige de todo esse movimento digital, vamos pegar um pouco o conceito que está lá na proteção de dados da LGPD, da GDPR, que é o desenvolvimento de softwares Privacy by Design e Privacy by Default. É a construção das soluções, olhando também para a segurança da informação. Claro que as construções das soluções hoje, se eu pensar numa fintech, ela desenvolveu a sua plataforma muito, mas muito preocupada com as questões de segurança. Questões de cyberataque, vírus, ransomware, etc. Mas uma boa parte das companhias de hoje, elas implementam soluções tecnológicas, inovações de transformação, mas não está no DNA dessas companhias, dessas empresas, um olhar à segurança. Então, dentro desse mundo digital, tem que ter também esse digital da segurança. Tem que acoplar, tem que estar junto, não pode estar separado, né? Senão, vai ter problema, vai gerar prejuízo para a empresa, os ganhos que ela vai ter na transformação digital lá na frente, se ela não olhar questões de segurança, lá na frente não, olhar junto agora, ela pode perder esse ROI que ela conquistou. Então, em relação à segurança da informação, há uma preocupação. Então, tem que olhar essa construção, essa implementação, olhando aspectos muito importantes que tem que ser visto por alguém da segurança da informação. Então, se a tua empresa, se a empresa das pessoas que estão aqui participando desse fórum tiver um especialista em cybersecurity, quando a gente vai implementar uma solução de transformação, ele precisa avaliar alguns componentes importantes desta ferramenta, né? E em relação à transformação digital, o mundo também está mudando, indo para a nuvem. Uma boa parte das empresas hoje, quando coloca lá no seu roadmap estratégico de tecnologia, transformação digital, um dos critérios, dos itens que eles colocam, é migrar o on-premise, que é a estrutura dentro da empresa, para o cloud, né, para a nuvem. Estar na nuvem traz muitos benefícios, mas também, como a gente sempre diz em fóruns de segurança, os riscos de cybersecurity também tendem a aumentar, porque o ambiente cloud, onde a pessoa está hospedando, a tendência de sofrer mais ataques é maior do que, às vezes, numa empresa onde a sua estrutura está local, ok? Então, é importante que as pessoas tenham também essa cultura da segurança. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 110 milhões de pessoas que já estão conectadas à internet. É um número muito expressivo, gera muitas oportunidades. O e-commerce está crescendo de uma forma fantástica, principalmente nesse momento de confinamento. Nós temos contatos com empresas que não pensavam em ter um e-commerce a curto prazo e a toque de caixa já estão mobilizando times, já estão fazendo POC para colocar todo o ambiente no e-commerce, porque eles viram que não tem como estar no mundo hoje só vendendo produtos fisicamente, né? Então há uma oportunidade e ela é digital. Mas a preocupação da segurança, ela está junto, né? São empresas que têm perdido milhões de faturamento por um ransomware que entra no ambiente de tecnologia, criptografa as informações, e aí o hacker pede um resgate, e essa empresa não se preocupa, ainda nos dias de hoje a gente encontra isso, com uma política de backup. Ela tem backup,
mas ela não faz um teste de restore de backup. E aí, quando há um fator crítico de interrupção e precisa do backup, aquele backup que ela estava fazendo estava corrompido, né? E aí, fica com as operações paralisadas, volta o backup de 20, 30 dias atrás. Como é que fica essa questão? Os funcionários hoje das empresas também precisam ser, usando a palavra aqui do Reinaldo, evangelizados em relação à segurança da informação. Eu não posso pegar hoje um pendrive particular meu da minha casa, levar para a empresa e colocar no desktop, no notebook, porque eu posso estar colocando a empresa em risco. E a empresa também não pode estar vulnerável a esse tipo de risco. Ela tem que ter ações mitigatórias para evitar que um pendrive trazido de fora não credenciado seja acoplado a um dos seus dispositivos. Então, dentro da transformação digital, a tecnologia da segurança da informação está junto. Faz parte da transformação digital você ter um sistema robusto de análise de vulnerabilidades de uma forma inteligente, com inteligência artificial. Já tem várias ferramentas com isso no mercado, que analisa constantemente cada dispositivo, cada porta da sua empresa de acesso tecnológico. Hoje, em tecnologia, nós temos mais de 65 mil portas que precisam ser monitoradas, portas tecnológicas, né? E você precisa ter ferramentas digitais para tomar conta disso. Humanamente é impossível você administrar tudo isso. E para encerrar aqui o meu raciocínio, o tema da segurança, em 2020, uma estimativa da McAfee, da Norton, diz que mais 75% das empresas serão atacadas. E a pergunta aqui para todos nós é: como está a sua segurança digital, né, nesse mundo de hoje, em que tudo está em nuvem, tudo está em sistemas, sendo informatizados, os RPs, conforme o Ipker falou, já é uma coisa default, né? Hoje uma empresa, principalmente no Brasil, não sobrevive sem ter um bom RP para atender todas as questões fiscais, contábeis, etc. Como você está preparado digitalmente para mitigar, né? Eu não digo evitar 100%, que na segurança da informação a gente não usa isso, né? Toda empresa um dia será atacada. A questão é qual será o impacto, né? O quanto de prejuízo esse ataque poderá causar na sua organização. Ele pode ir de R$1.000 a 1 milhão ou mais, né? Então, a pergunta aí, o que eu deixo para vocês, é que vocês, sim, inovem em transformação digital. Temos ferramentas hoje nesse mercado tecnológico para todas as soluções que você possa imaginar. Precisamos, claro, dos arquitetos, dos engenheiros que conseguem usar essas ferramentas e construir, conforme o Reinaldo mostrou aqui no slide, um sistema robusto que traga resultado, mas também use as ferramentas necessárias de segurança da informação. Tá bom? Obrigado, Ipker. Ok, obrigado, Eliezer. Então, como diz, né? Sem a segurança a gente não pode... É muito legal as coisas, mas a segurança ela tem que estar atrelada a gente, né? Nós temos que ficar preocupado com isso. As nossas casas estão seguras com câmeras, muros, e assim eu tem que sei ser. lá, pelo menos a gente busca essa segurança, né? E agora cada vez mais, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. Já são 7 horas, o horário ele passou muito rápido. A gente pensa que 1 hora é longo, mas é muito curta. Eu vou até pedir para o nosso pessoal de marketing a gente marcar um outro webinar, porque tinha muitos assuntos aqui que eu gostaria de explorar com nossos participantes aqui, mas eu vou tentar ir no fechamento aqui com tem 3 perguntas aqui. Eu vou até para dar às pessoas que estão nos ouvindo. Eu fazia essa pergunta primeiro para o Garito, do Marcelo Junqueira. Fala assim: como vocês... Garito, 3 minutos, tá? 2 ou 3 minutos, só senão... Eu sei que é assunto para mais que isso, então já começando aqui eu vejo. Como vocês entendem, dentro do processo de transformação digital, a necessidade de conciliação das inovações tecnológicas aplicado ao desenvolvimento de novas habilidades dos recursos humanos?
Deu para entender ou não? Ela é bem... Entendi, sim. Não, com certeza. Quando a gente... Por isso que eu falei que o tema acho que é muito correto, né? Que é além da tecnologia. Transformação digital além da tecnologia. Você tem que pensar em tecnologia, sim, como o próprio Eliezer falou, a parte de segurança, o Enaldo aqui falou, né, de como a gente implementa de maneira segura as plataformas e tudo mais. Só que por trás disso tudo envolve também um processo, quando a gente fala se apoderar, né, e pensar digital, significa criar espaço junto às pessoas, junto aos gestores, junto a todos das empresas, para ter esse novo pensamento. Então, você tem uma série de novas habilidades, novas competências que têm que ser desenvolvidas. Essa é uma pauta, a pauta digital, ela não é uma pauta só da área de tecnologia ou da área de transformação digital, ela é uma pauta da empresa inteira. Então, RH tem que pensar digital. RH tem que começar a pensar que novas competências e habilidades ela tem que ajudar a desenvolver nos profissionais para se criar esse espaço para permitir a entrada de novas tecnologias, novas preocupações e assim por diante. O administrativo vai ter que pensar digital, quer dizer, então você vai ter que fazer todo esse movimento. Então, é muito importante atrelar um programa de transformação digital, um trabalho muito forte de cultura organizacional. E aí, quando você traz esse tema de cultura organizacional junto com essa visão de transformação digital, você vai trazer um leque de técnicas, novas ferramentas para desenvolver novas habilidades, novas competências para que as pessoas possam, de fato, se apropriar do pensamento digital. Então, realmente, a pergunta está corretíssima. Tem que ter um trabalho muito forte com as pessoas. Ou seja, os nossos recrutadores, tudo, eles têm que ser digitais também, né? Ele tem que pensar a cabeça digital para uma melhor contratação, né? E Enaldo, pegando você o gancho para a gente dando o fechamento em 3 minutos também, tem a ver com esta pergunta aqui, que a pergunta do Marcelo, que ela era bastante interessante, que ela pegou as duas coisas que eu quis ler aqui. Novos profissionais e novas funções demandam novos conhecimentos. É isso? É mais ou menos isso que o Garito falou. Eu queria que você também puxasse para essa linha. A gente vive um problema, muita gente concorda que o principal problema do país é a educação, né? Então, dentro das empresas é reflexo de tudo que a gente tem aí fora, muito precário. Então, a gente tem um nível de educação muito baixo dentro das empresas. E transformação, inevitavelmente, como eu mencionei antes, ele passa por ele tem esse efeito colateral de eliminar o fator humano da execução. Socialmente, convenhamos, ninguém gosta de fazer isso, mas isso é absolutamente necessário. Então, as empresas precisam, mais do que as empresas precisam, as pessoas precisam buscar um nível de capacitação diferente, porque a empregabilidade das pessoas depende basicamente da capacidade delas se adaptarem para o novo. Isso pressupõe conhecimentos novos. Por estar na área há muito tempo, eu posso te afirmar, todas as escolas estão educando com um olho no retrovisor. Tem muitos estudos para comprovar que o que a garotada está estudando hoje no curso médio, na faculdade, inexistirá daqui a 10 anos. Quase metade das pessoas terão uma formação profissional que inexiste hoje. Então, esse é um problema que não é só das empresas. As empresas não é uma panaceia que as empresas precisam ser pai e mãe de todo mundo. As pessoas precisam fazer a parte delas também. Educação é fundamental. As empresas têm um papel, sim, de social, de ajudar nessa transformação, mas a gente precisa mudar no todo, né? O Brasil está muito para trás, todos nós reconhecemos isso com os diversos indicadores que nós temos. É um problema gravíssimo que é estrutural. A gente precisa mobilizar quem está interessado a transformar e passa pela educação. É minha opinião. Obrigado, Enaldo. Eu tenho diversas perguntas aqui, eu vou militar apenas mais duas aqui, e uma vai para o Eliezer e a outra eu vou finalizar respondendo aqui. Tem outras, eu peço desculpa aqui de não poder responder a todos, mas a gente vai ler todas e ver se a gente consegue responder depois. Eliezer, vê se você consegue agora em 1 minuto e meio. Entendeu? Eu falo assim, diminuiu. Fala assim, nessa linha de segurança da informação, qual a importância de um regulamento legal como o LGPD?
A LGPD é um tema, assim como a GDPR, né, que foi a Lei de Proteção de Dados de Titulares implementada na Europa e agora está aqui no Brasil, embora ainda tenha uma questão aí indefinida da entrada, ela vem justamente para criar segurança jurídica tanto para os titulares das informações como para as empresas em relação ao tratamento que é dado às informações, aos dados. Diante disso, ela também responsabiliza, a partir de agora, tanto a empresa que detém as informações, que é o controlador, como aqueles também que operacionalizam. Então, as empresas de software que estão nesse movimento tão grande de inovação, de transformação, trazendo novas tecnologias para as empresas, invariavelmente, todos os sistemas transitam dados de titulares. Essas empresas agora precisam colocar também no seu desenvolvimento a proteção dessas informações e também a adequação à própria Lei 13.709, que aí o titular vai querer saber quais as informações que ele tem na empresa e quem vai dar essas informações é o sistema. Não é mais manual, não é mais analógico, né? E além de mostrar as informações, os sistemas, as plataformas, tem que dar a opção de alterar as informações de uma forma de atualização, de revogar consentimentos concedidos para o tratamento, etc. Em todos os projetos de LGPD que nós, Mazars, estamos ajudando as empresas na adequação, esse é um dos pontos que a gente levanta em nossos trabalhos de muita preocupação e, invariavelmente, gera para a área de tecnologia um trabalho fenomenal, porque é uma mudança muito drástica. Então, ou seja, é importante. É muito importante, extremamente importante, né? Então, a regulamentação legal, como ele pergunta, é super importante. A regulamentação legal até para as pessoas fazerem, as pessoas cumprirem até as coisas, não fica muito largado. E tem uma pergunta da Eliana aqui, que ela fala assim, quanto ao fluxo de caixa, que é uma realidade, não permite um grande investimento, a fragmentação dos processos ajudaria, a fragmentação dos projetos ajudaria no processo? Enaldo, consegue em 1 minuto, Enaldo? Consigo. Em 1 minuto. Só para a gente responder para a Eliana. Obrigado, Eliana, pela pergunta. Sim, olha só. Eu quero reforçar esse aspecto. O risco dos projetos ficam potencializados por essas 3 variáveis que todos nós somos impactados. Mudam as prioridades, mudam as pessoas e muda o escopo. Então, qual é a boa dica, né? Nenhum projeto acima de 90 dias. Pô, mas todos nós só temos aqui, é um paradigma, né? Projetos demoram muito, custam muito. Não, então, fazer o seguinte, divide em partes, projetos de 90 dias com entregáveis, com retorno do investimento, cria fases e vai um passo de cada vez. Obrigado. Tem muitas perguntas, tem uma que eu não vou poder deixar de perguntar para você, Garito. Para a gente poder ver. Agora eu falei 1 minuto, agora vai ser 30 segundos, tá, Garito? Até a gente conseguir fechar. Na opinião de vocês, os processos de governança com maiores oportunidades de transformação digital nas empresas hoje? Processo de governança com maiores oportunidades de transformação digital nas empresas hoje? Não, com certeza, porque nos meus 30 segundos aqui, para ser bem... tudo que diz respeito à governança, e você imagina o seguinte, a governança ela espelha muito o modus operandi da empresa, né? Então, normalmente, o esforço que você tem para conseguir trabalhar, compilar informações ou tratar as informações de maneira estruturada para que se possa ter uma governança completa da sua empresa, às vezes é muito grande. Então, com certeza, quando você revê o seu processo de governança e vê as possibilidades de ganho que você pode ter com automação, com reflexão dos processos, simplificando a tomada de decisões, aprovações via um dispositivo celular, em vez de você ter inúmeras reuniões para você fazer o acompanhamento de posições, você tem um ganho enorme. Eu vou extrapolar um pouquinho dos 30 segundos só para mostrar isso na prática. É uma experiência que a gente teve, onde você tinha uma determinada empresa com um volume enorme de reuniões para fazer acompanhamento de vendas e tudo mais. A partir do momento que você fez uma transformação
grande em todo o processo de vendas e você muda o raciocínio, que você fala o seguinte: em vez de eu ir atrás da informação, a informação vem para mim no movimento como se fosse um push, né? Como se fosse uma estrutura de redes sociais. Você conseguiu se reduzir a quantidade de reuniões para fazer a gestão daqueles processos de venda em mais de 35%. Então, quer dizer, é uma mudança, né? Você fala assim, não, eu não vou mais atrás da informação. Faz o seguinte, eu quero olhar o processo A, B, C, e eu recebo no meu celular se alguma coisa acontecer com aquilo. Eu não tenho que ficar perguntando. A informação vem para mim nesse movimento de push. Então, é um exemplo desse tipo. Você pode ter ganhos enormes dentro dos processos de governança. Tá bom. Gente, eu tenho mais perguntas aqui, mas eu vou começar a encerrar, porque já são modestos, então o pessoal de marketing já vai brigar com a gente. Assim, der o tempo, vai começar a brigar com a gente. Acho que tem, né, comentários, tem que eu gostaria. Tem um aqui até do nosso pessoal de marketing, aliás, para você. Esse link que a gente está falando de transformação digital, na verdade não é uma pergunta, esse link que a gente fala transformação digital, ela tem todo o link com a questão da consultoria, né? Com a parte de consultoria de processos, consultoria, você vai de tecnologia, ele tem todo esse link. Acho que uma coisa não caminha sem a outra, né? Não, porque em nossos projetos de transformação digital, tudo começa na consultoria, na gestão de processos, de otimização de processos. É entender como a empresa trabalha hoje em cada unidade da sua estrutura organizacional, áreas e sub-áreas, entender esse as-is, como é feito hoje, buscando um olhar de consultoria, que é importante isso, né? A transformação digital, às vezes, quem vem de fora tem um olhar diferente e consegue ver mais oportunidades. Com esse olhar de auditor, de consultoria, as oportunidades de melhoria naquele processo. E também, usando todo o nosso DNA de conhecimento da firma, o que nós podemos sugerir de inovação em cada ponta do processo, seja de RH, seja de manufatura, seja de logística. Então, nós temos especialistas de todas essas áreas que, com esse olhar, ajuda, né, os nossos clientes a ter uma alta performance e acelerar muito. Nós temos que acelerar essa questão da transformação digital, não é? É como o Reinaldo disse, não é 90 dias, são 90 dias, não é um ano, né? Senão você não sobrevive. O concorrente está correndo a 200 por hora, 300, você não pode ir a 60. Então, a gente ajuda, né, com o nosso DNA, com o nosso conhecimento técnico, a implementar de uma forma muito eficiente essa transformação digital. Tá bom, gente. Eu quero agradecer aqui o Garito, o Reinaldo, o Eliese. Não podia ter um time, pelo menos, com nome diferente. Ninguém vai poder falar que os nomes diferentes não são. Começa com o Ipker, o Garito, Reinaldo, Eliese, já começa por aí. Uma transformação, né? Vem assim. Vem assim. Mas eu agradeço a brincadeira aí, mas eu agradeço a disposição de todos, aqueles que estão nos ouvindo, entendeu? Aquilo que eu falei, eu faço você fazer a sua reflexão na próxima semana. O que você pode transformar? Comece a pensar o que você pode transformar, o que você pode fazer diferente. Estamos aí com a Mazars para poder te ajudar, junto com a IT Power, poder te ajudar nesta transformação. Acho que tem assunto para muito tempo, mas eu acho que aqui foi uma pincelada para a gente mudar o nosso mindset, as coisas que tem que fazer. Eu agradeço imensamente. Milena, cadê você? Estou por aqui, Ipker. Aê, Milena, agora você. Obrigado, em especial também ao nosso back-office, o time conduzido pela Milena, que sem ela e o time dela era impossível isso acontecer, que é um negócio que parece simples, é só vir aqui, sentar e poder... Não, mas tem todo um trabalho por trás aí enorme para isso poder acontecer. Tá bom? Obrigado, Milena. Agradeça o seu time, agradeço a todos pelas perguntas. Infelizmente, ficou algumas perguntas que não deu para fazer, que não deu para poder responder, mas eu agradeço a todos. Milena, é com você.
Obrigado, Valeu. uma boa noite, um bom final de semana, saúde para todos. Obrigado. Obrigada, Wipker. Obrigada a todos. Obrigada, Garito, Eliezer, Reinaldo. De novo, mais um debate aqui, um bate-papo de alto nível. A gente vê pela quantidade mesmo de perguntas. E eu queria lembrar todo mundo que está com a gente aqui até agora que as perguntas a gente vai fazer questão de responder individualmente para quem mandou e eventualmente não teve a resposta na live. E quem quiser, quem desejar, pode mandar ainda para o canal que a gente criou nesse momento aqui da pandemia, que foi o responde.covid19@mazars.com.br. Esse canal nós criamos para ajudar a comunidade empresarial e vocês podem usar esse momento aí, essa ferramenta para mandar seus questionamentos, não só da parte digital, de tecnologia, mas nas áreas contábeis, tributárias, fiscais, folha de pagamento, que são as áreas de conhecimento que a Mazars tem, além das áreas de consultoria e auditoria, obviamente. Todas as nossas palestras estão subindo essa semana para o nosso site, que é o www.forummazars.com.br. E a última palestra deste primeiro box de webinars termina na próxima terça-feira. As próximas palestras serão com a nossa área de consultoria, falando sobre riscos e fraudes, especialmente nesse momento de home office. E depois a gente finaliza aí com o nosso pessoal de auditoria, falando sobre as demonstrações financeiras e o que o Covid trouxe de implicações para este momento. Então, agradeço vocês. Estamos acompanhando aqui a saída do pessoal da sala. Ainda a gente tem 70 pessoas aqui presentes, foram bastante. Se eles continuarem aí, Milena, se eles continuarem, nós vamos começar a falar também. Vamos começar aqui, vamos abrir um vinho aqui agora. Vamos começar, hein? Agora ia ser a hora do happy hour, né, Wipker? Isso aí. Fazer um happy hour agora, na sexta-feira. É isso aí. Entendeu? Ó, tem até a resposta aqui para continuar, hein? A gente também está transmitindo no YouTube, essa live foi transmitida também no YouTube. A gente está aumentando aqui as nossas redes de contato para essa transmissão dessas informações. E aí compartilhados no LinkedIn, nas nossas redes sociais. Então, vocês podem acompanhar a Mazars aí em todos os canais das redes sociais que a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês. Tá bem? Acho que é isso. Obrigado. Vou fechar. Obrigada, Reinaldo, Garito, Eliezer, Wipker. Parabéns. Obrigado. Parabéns a vocês e o time. Parabéns a vocês e o time, Milena. Obrigada. Muito obrigada. Até mais. Tchau.